Han Kyun é um jovem que vive sem muito propósito. Todos os dias ele vai para o trabalho e quando volta compra cerveja para assistir a filmes. Han Kyun toma a iniciativa de cumprimentar, Lu primeiro. Ao ouvir isso, Léo também sorri e cumprimenta de volta. O sorriso de Yeonjo, se observado de perto, parecia um pouco forçado, mas Han Kyung não deu muita importância. Ele mexeu nas mãos, um pouco hesitante, e perguntou como era o ambiente familiar de Yeonjo. Yeonjo disse que não era do tipo harmonioso, mas que também não havia grandes problemas. Seus pais se casaram por obrigação, mas sempre se esforçaram para cumprir seus papéis. Quando era criança, ele também sentia inveja daqueles que tinham famílias harmoniosas. As crianças que crescem em famílias assim. Dá pra perceber imediatamente. Só de olhar. Han Kyung ficou paralisado encarando Yeonjo, que tomou um gole de sua cerveja e sorriu. Essa conversa chata já se estendeu demais, não é? Vamos parar com este papo furado por aqui. Assim que terminou de falar, Yeonjo se levantou, foi até Han Kyung e o beijou nos lábios. Han Kyung, chocado, disse para esperar, mas Yeonjo desta vez estava estranhamente firme. Você mora no apartamento 503, certo? Ah, sim, é isso mesmo. Eu já disse antes, esta noite eu realmente quero dormir bem, sem pensar em nada. Por isso eu gostaria que alguém me levasse ao meu limite, até a exaustão, para que eu pudesse simplesmente dormir. O coração de Han Kyung disparou. Ele sentiu que não conseguiria mais se conter. E assim, o desejo de Yeonjo foi realizado. Ele foi levado por Han Kyung ao extremo, até desmaiar de exaustão. Depois disso, Han Kyung arrumou tudo. Levou Yeonjo gentilmente para o quarto e então voltou para casa. Depois de tomar banho, Han Kyung ficou surpreso ao ver que em tão pouco tempo seu celular tinha tantas mensagens. Ao verificar, viu que era um convite para um grupo de bate-papo. Kim Min-cheo foi quem iniciou a conversa. Acontece que eles estavam planejando um reencontro da turma. Han Kyung achou aquilo uma grande surpresa, mas calhou de ser num dia em que ele não tinha nenhum compromisso. Então ele decidiu participar. Ele também avisou Yeonjo que tinha um compromisso naquele dia. E você? Eu moro no apartamento 502. Me mudei recentemente. Ah, acabou de se mudar? Por isso. Mas de repente Han Kyung sentiu que aquilo era um pouco estranho. Não seria um exagero, já que eles nem eram namorados? Só de imaginar a cena da surpresa de Jeonso, Han Kyung já se sentia envergonhado. Mas eles também não eram simples vizinhos, então como deveria chamar esta relação? Han Kyung bateu com força na testa. Qualquer um que olhasse para esta relação pensaria que eram amigos com benefícios. O facto de ele querer dar um nome a esta relação provava que os seus sentimentos já tinham crescido a um certo ponto. Mas desde o início ele não entendia realmente que tipo de pessoa Jeonso era. Apenas basear-se nos gostos não era suficiente. Tudo o que ele sabia era que Jeonso era um tradutor freelancer que passava muito tempo em casa. No trabalho, Jeonso era tão sensível que o seu quarto estava sempre fechado. Mas pensando bem, ele não sabia nada além do superficial, e desde o primeiro encontro que o achou estranho. Han Kyung segura o cigarro, pensativo. Ele nem sabia quem morava ao seu lado. Era difícil de explicar exatamente, mas Jeonso era o tipo de pessoa que tinha muitos segredos. Então Han Kyung parou de pensar e decidiu que quando estivesse pronto, iria confessar-se adequadamente. E o dia da reunião de turma chegou. Todos chegaram cedo. E Min-cheo acenou animadamente para Han Kyung. As pessoas começaram a relembrar memórias e a conversar alegremente, e Han Kyung também se sentiu genuinamente feliz. Há muito tempo que ele não se sentia tão relaxado, e então ficou curioso sobre o que Jeonso estaria a fazer. Enquanto isso, Jeonso estava a fumar sozinho, com um olhar sombrio e profundo, sem se saber o que estaria a planear. E no final da noite, Han Kyung já estava meio bêbado, e os seus amigos acharam que ele talvez tivesse exagerado um pouco na bebida. Quanto a Han Kyung, ele sentia-se tonto e com o estômago completamente às voltas. Min-cheo, ao ver aquilo, abanou-o e convidou-o a sair para apanhar um pouco de ar e ficar sóbrio. Mas sabe, Lee Yeonju tem uma aura muito estranha ao seu redor. Han Kyung concordou, e depois os dois saíram para apanhar ar e fumar. Min-cheo ficou surpreso por Han Kyung ainda fumar aquela marca de cigarros, e Han Kyung disse que era porque já estava habituado. Min-cheo riu-se, falando das memórias de antigamente quando pedia cigarros a Han Kyung. Então ele perguntou se Han Kyung ainda vivia naquela área, ao que ele respondeu que sim, vivo lá há 5 anos. Porque perguntas de repente. Ah, não é nada, é que há uns dias tive de ir lá por causa de um assunto. O quê? Passaste por lá e não nos encontramos? Haha, desculpa, mas sabes quem eu encontrei nesse dia? Quem? Quem foi? Não é ninguém assim tão importante. Lembras-te daquele miúdo? O Yeonju. Han Kyung ficou chocado, com os olhos arregalados. Quem?
Aquele que estava na nossa turma no terceiro ano. Provavelmente não te lembras, ele era muito apagado. O sangue de Han Kyung pareceu congelar-lhe nas veias. O que é que ele tinha acabado de ouvir? Será que ele tem a mesma idade que eu? Ah não, parece um pouco mais jovem. De repente, Han Kyung faz um som de surpresa. A pessoa de quem Min Cheo estava a falar era Yeon-ju. Ele sabia porque nesse dia Min Cheo passou por Yeon-ju. Ele sentiu uma familiaridade e pensou que era só impressão. Inesperadamente, ao chegar em casa e rever o anuário, ele se lembrou. Agora, contando para Han Kyung, ele riu, achando muito interessante. No entanto, ao olhar para Han Kyung, ele ficou perplexo, pois a expressão de Han Kyung não era nada boa. Han Kyung sentiu sua mente girar e pensou que devia ser por causa da bebida. Por isso não entendeu nada do que Min Cheo estava dizendo. Um colega de classe? Então Jeonzo também não o reconheceu? Ou será que estava fingindo não saber? Se for esse o caso, qual seria o motivo? Talvez as coisas fossem mais vagas do que ele imaginava. As memórias passaram por sua mente, impulsionando Han Kyung a investigar. Isso mesmo, ele precisava confirmar tudo. Então Han Kyung disse a Min Cheo que precisava ir embora agora. Por que tão de repente? Onde você vai? Desculpe. Acontece que ele descobriu que Yeon-ju fuma a mesma marca de cigarros que ele. Entro em contato mais tarde. Avise o pessoal por mim, ok? Min Cheo ficou pasmo sem entender nada. Enquanto isso, Han Kyung corria como nunca, rezando para que aquilo estivesse em casa. No entanto, por mais que procurasse, Han Kyung não conseguia encontrar o tal anuário. Será que tá na casa dos meus pais? Mas ele não podia ir lá agora. Ele queria confirmar naquele exato momento. Han Kyung ponderou e decidiu ir tocar a campainha da casa de Yeon-ju. Era como uma aposta, mas agora era sua única opção. Han Kyung tocou a campainha. O som da campainha chamou a atenção de Yeon-ju, que estava em casa vendo algo em seu laptop. Ele olhou em direção à porta e, como se adivinhasse algo, murmurou. Até onde você já descobriu? Han Kyung aparecer a esta hora deve ser por algo urgente. Mas se eu o evitar agora, será ainda mais estranho. É melhor ouvir o que Han Kyung tem a dizer e depois fingir que não sei de nada. E assim, os dois encontraram um ponto em comum para conversar mais. Yeon-ju também conta que é freelancer. Enquanto isso, Han Kyung esperava do lado de fora, já pensando que Yeon-ju não estava em casa. No entanto, a porta se abriu de repente e Yeon-ju apareceu sorrindo. O que aconteceu para você vir tão tarde? Você nem me avisou. Ao mesmo tempo, ele sentiu um forte cheiro de álcool. Han Kyung hesitou, sem saber como começar, mas decidiu arriscar. Então, Han Kyung entrou apressadamente na casa de Yeon-ju, mesmo sabendo que era um pouco rude. Se fosse um mal-entendido, ele se desculparia devidamente. E no momento em que abriu a porta do quarto de Yeon-ju, o rosto de Han Kyung congelou. Seu rosto ficou pálido aos poucos, enquanto a voz de Jeonzo soava logo atrás. Com uma expressão fria e de braços cruzados, ele disse: Por que está tão chocado? Eu já deixei a amostra para você. Caso você precisasse. Você foi à reunião da turma, certo? Ah, quero dizer, você se divertiu? Han Kyung se virou para Jeonzo, com a voz rouca. Como você sabia disso? Por isso, ele quase sempre trabalha em casa. Sim. Desde quando você sabe? Será que você já sabia desde o início? Yeon-jo se aproximou e riu olhando para Han Kyung. Ah, você está tão confuso que não consegue ligar os pontos, não é? Qual você acha que é a probabilidade de um colega de classe que você não vê há mais de 10 anos acabar morando ao seu lado e, coincidentemente, fumar o mesmo tipo de cigarro? Gostar do mesmo diretor e do mesmo cantor? Qual seria a probabilidade? Os olhos de Yeon-jo se estreitaram. Você realmente acha que foi só coincidência? Você não reconhece meu esforço nem um pouco. Que triste. Han Kyung não conseguia acreditar. Desde o início, Yeon-jo planejou se aproximar dele? Por quê? Afinal, qual era o motivo? Ao ouvir a pergunta, Yeon-jo fez uma expressão de quem achava óbvio. A resposta não é clara demais? Yeon-jo tocou levemente o rosto de Han Kyung, sorrindo timidamente. Han Kyung não se importar. Ele poderia chamá-lo para fumarem juntos de vez em quando. Ah, claro, sem pressão. Porque eu gosto de você, como você mesmo disse. Eu faço essa coisa irritante de investigar os outros. Por qual outro motivo seria? Se não fosse por amor, como eu poderia fazer isso? Eu sou curioso sobre tudo relacionado a você, sem exceção. Agora você entende um pouco mais? Han Kyung sentiu que aquilo era uma loucura. Ele afastou a mão de Yeon-jo com um tapa. Ele olhou para Yeon-jo, incrédulo com aquela lógica de amor doentia que não era diferente da de um bando de malucos. Assustador, não é? Assustador? Mas pense bem. Você nem sequer se lembrava do meu rosto. Se eu tivesse me apressado e me aproximado de você, eu seria apenas mais um colega de classe passageiro na sua vida, não é?
Han Kyun rangeu os dentes e gritou com raiva, cale a boca. Ele empurrou Yeon-jo, que caiu no chão. Não tente desviar do assunto com essas palavras estranhas. Nós somos apenas colegas de classe. No geral, nada muito interessante. Este ano, Han Kyun já tem 29 anos, entrando no final dos seus 20 anos. Como ele trabalha o dia todo, Yeon-ju fica muito feliz em conversar assim de vez em quando. Não temos nenhuma relação. Por que tinha que ser eu? Ao ouvir isso, o rosto de Yeon-jo de repente ficou frio. Você não sabe de nada. Chegando a este ponto, ainda preciso te contar? Desde pequeno, Yeon-jo cresceu em uma família silenciosa. Eles apenas cumpriam suas obrigações e nada mais, mas ele não se importava e até achava aquilo muito confortável. Mais tarde, quando cresceu um pouco, Yeon-jo entendeu que as coisas que os outros aceitavam com facilidade eram estranhamente difíceis para ele. Ele não sabia como interagir com as outras pessoas. Também não tinha ideia de como fazer para que gostassem dele, mas o pior de tudo era que ele nem se dava ao trabalho de tentar. Que tédio! Olhando para o campo de futebol, vendo o grupo de alunos brincando alegremente, Yeon-jo não conseguia entender como eles podiam estar tão felizes. Han Kyung, claro, concorda. Ele até sugere corajosamente que eles se tornem mais próximos a partir dessa oportunidade. Mas a risada de Han Kyung quebrou tudo. Se fosse para descrever a juventude, talvez seja alguém como Han Kyung, com uma aparência agradável e boas habilidades de comunicação. Sempre rodeado por muitas pessoas, na verdade. A carência é algo que uma pessoa não consegue perceber sozinha, porque ela mesma nem sequer tem consciência do que lhe falta. Mas no final, Jeonzo acabou percebendo isso através de outra pessoa. Eu sei do que você sente falta. Naquele dia, Yeon-jo estava na enfermaria. Na verdade, ele só pretendia descansar um pouco, então usou a desculpa de uma dor de cabeça. Quem diria que ele acabaria dormindo profundamente, assim que ele estava prestes a voltar para a sala. Han Kyun apareceu pedindo um curativo e ao mesmo tempo notou Yeon-jo. Ele imediatamente perguntou se Yeon-jo estava doente. Jeonzo ficou muito confuso naquele momento. E assim, um relacionamento foi formado. De volta ao seu apartamento, Han Kyung pensa que é ótimo ter um amigo no prédio. Por que Han Kyun estava falando com ele? Han Kyun foi até Lee Jeonzo e o chamou pelo nome. O coração de Jeonzo deu um salto. Você sabe meu nome? Nós somos da mesma turma. Então é claro que eu sei o seu nome. Não me diga que você não sabe meu nome, hein? Eu sei, você é Kang Han Kyun, viu? Você também sabe o meu nome, não é? Ha! Yeon-ju falou de cabeça baixa. O fato de se conhecerem não significava que fossem iguais. Han Kyun se destacava onde quer que fosse, mas ele não. Han Kyun ouviu e ficou um pouco sem graça, mas ele achava que Jeonzo também se destacava. É difícil descrever, mas Jeonzo parecia mais maduro que os outros colegas. A sensação que ele passava também era diferente, só que Jeonzo não se socializava com os outros. Han Kyun sorriu e deu um tapinha no ombro de Jeonzo, apertando-o. Não precisa procurar amigos longe, e além disso, os apartamentos deles são um ao lado do outro. Ei, você é um pouco severo demais consigo mesmo. Na verdade, você é mais divertido do que eu pensava. Ah, bem. Eu volto mais tarde, descanse bem, ok? Mesmo quando Jeonzo ficou sozinho, ele continuou paralisado. É preciso dizer que nunca houve uma emoção tão intensa em sua vida. E ele acreditava que nunca mais haveria, por isso ele voltou ao presente. Jeonzo desabafou tudo que guardava em seu coração por tanto tempo, tudo que ele não tinha, Han Kyung possuía. A impossibilidade de ter Han Kyun tornou-se a maior carência na vida de Yeon-jo. Mas, pensando bem, você também sabe muito bem. Como as pessoas se encontram e se separam facilmente, sim, por isso eu esperei. Até o momento em que você se sentisse solitário, até o momento em que a pessoa de quem você mais precisasse fosse eu. E então, sem deixar Yeon-jo dizer mais nada, Han Kyung ficou com o rosto sombrio de raiva e agarrou firmemente a mão de Yeon-jo. Ele também parece ser o seu tipo. De qualquer forma, o humor de Han Kyun já melhorou. Com uma voz gélida, ele disse: Agora essa sua ladainha sem sentido acabou? Pensei que você diria algo interessante, mas acaba que são só desculpas esfarrapadas, não é? Ei! Yeon-jo franziu a testa. Que poder é esse? Que amor é esse? Se você realmente me amasse, se realmente pensasse em mim, você não teria me deixado com esse sentimento de traição. O que você fez não é amor. É apenas uma forma de satisfazer suas próprias carências e outras coisas. Você é apenas um perseguidor que se diverte com os outros, então não me culpe. Terminando de falar, Han Kyun se inclinou e beijou os lábios de Yeon-jo vorazmente. Eu espero que toda vez que você se lembre de mim, seja uma vez em que você se sinta um nojento. Se depois de hoje você ainda não conseguir me odiar. Então nesse momento eu acreditarei que o que você fez foi amor de verdade. Depois disso, Han Kyun foi para a cama com Yeon-jo.
Mesmo sem nenhuma preparação, Yeonjo ainda concordou. Agora é hora de tomar um banho para se refrescar. Enquanto isso, Yeonju fecha a porta. Poissim talvez Han Kyuhun entendesse au seu amor. Han Kyuhun sorriu comme desdém. Yeonjo não sabia nada sobre ele, mas ousava dizer que ele tinha tudo. Yeonjo estava apenas idealizando uma sombra, em sua própria imaginação. No final, Han Kyuhun concluiu com uma frase. Yeonjo era a pior pessoa que ele já havia conhecido. A cena muda. O som do despertador acorda Han Kyuhun. Seu corpo não estava muito bem, mas ele ainda precisava se arrumar para o trabalho. A vida continuava, independentemente dos sentimentos de Han Kyuhun. Ao passar pela porta da casa de Yeonjo, Han Kyuhun olhou de relance e depois continuou seu caminho. Chegando à loja, a gerente percebeu que a expressão de Han Kyuhun não era das melhores e perguntou como ele estava. Han Kyuhun deu um sorriso forçado, dizendo que estava um pouco de ressaca, mas que não afetaria o trabalho. Então a gerente não precisava se preocupar. A gerente ficou curiosa. Alguns dias atrás, ele parecia tão animado, o que teria acontecido? Depois disso, Han Kyuhun trabalhou. Pelo menos isso o impedia de se sentir cansado. Sua expressão imediatamente se torna sombria e depois excitada. Seu sorriso gradualmente se torna assustador enquanto ele murmura. Porque quando estava ocupado, ele não conseguia pensar em nada, mas a parte mais difícil era que ele tinha que enfrentar o vazio evidente que Yeonjo deixou para trás depois de entrar em sua vida. O tempo passou e o outono chegou. Desde aquele dia, Yeonjo desapareceu sem deixar vestígios. Parado em frente à casa de Yeonjo, Han Kyuhun hesitou por um momento, depois baixou a mão e pegou um cigarro para fumar. O que os problemas de Yeonjo tinham a ver com ele? Mas até mesmo ao fumar, ele se lembrava de Yeonjo. Ele pensou que deveria mudar de cigarro. Yeonjo parecia se apegar a tudo que ele gostava. A memória era como uma ferida no coração. Às vezes, ele sentia a presença de Yeonjo, mesmo sem vê-lo. Até mesmo a imagem de Yeonjo olhando para ele, sorrindo e perguntando se ele sentia sua falta. Han Kyuhun se assustou e voltou à realidade. Ele riu sarcasticamente de si mesmo, mas não sabia se era porque as memórias foram embelezadas ou algo assim. Foi você quem começou a conversa primeiro. Depois disso, os dois começam a se aproximar. Ele odiava amargamente sua própria solidão, embora continuasse vivendo como de costume. Ele sempre tentava apagar as memórias que o invadiam de repente. Pensar nisso constantemente começou a deixar Han Kyuhun confuso. Será que isso não era amor? Se não fosse, então ele já não estava mais normal. Se ele soubesse toda a verdade e voltasse, que escolha faria? Ele não sabia a resposta, mas uma coisa era certa. O seu eu do presente estava a cometer uma loucura. E de fato foi o que aconteceu. Ele tocou a campainha de Reonzo e foi puxado para dentro num abraço. Vem, eu estava à tua espera. Naquele momento, Han Kyuhun também admitiu a verdade para si mesmo. Ele aceitou cair por vontade própria nesta armadilha enorme, mesmo que aquele lugar o aprisionasse, para nunca mais poder escapar. Existem 3 grandes razões pelas quais eles se dão bem facilmente. Primeiro, eles têm a mesma idade. Segundo, porque moram um ao lado do outro. E a terceira razão. Seus amigos todos têm suas próprias vidas, trabalhando e se preparando para casar. Surpreendentemente é que seus hobbies são estranhamente parecidos. Tão parecidos que é como se tivessem sido copiados um do outro, desde os seus gêneros de filmes e realizadores favoritos até o seu gosto musical atual. Yeonju convida Han Kyuhun para ir à sua casa ver um DVD juntos, dizendo que acabou de terminar o trabalho e está livre. Ao ouvir isso, Han Kyuhun obviamente concorda, afinal de contas ele até tem o dia de folga amanhã. É isso mesmo, naquele momento Han Kyuhun não fazia a menor ideia de que essa decisão levaria a uma série de consequências. Mais tarde, ao entrar na casa, Han Kyuhun ficou extremamente surpreendido, porque a casa de Yeonju era mais limpa e arrumada do que ele pensava. Han Kyuhun pergunta se pode dar uma olhadela na casa, pois já faz muito tempo que não visita a casa de outra pessoa. No geral, a estrutura da casa era bem parecida com a dele, o que fazia sentido. Afinal, moram no mesmo bairro. A coleção de álbuns de Yeonju era verdadeiramente impressionante. Parece que todos já começaram seus próprios caminhos. Será que ele deveria começar a namorar de novo? De CDs a discos de vinil, ele tinha de tudo, era ainda mais fanático que ele. De repente, o isqueiro no bolso de trás das calças de Han caiu e rolou até a frente de um quarto. Han Kyuhun exclamou, impressionado com o quão longe tinha ido. Ele correu para o apanhar, mas de repente, Yeonju apareceu por trás dele e puxou-o de volta, com o rosto em pânico. Han Kyuhun gaguejou a explicar que só tinha deixado cair o isqueiro e perguntou o que se passava. O rosto de Yeonju estava pálido, os seus olhos cheios de medo e o suor escorria como chuva.
Mas ele rapidamente se acalmou, largou a mão de Han Kyung e explicou. Ele pensou que Han Kyung ia entrar no quarto e ficou um pouco envergonhado, pois o quarto estava meio bagunçado e seria constrangedor se um convidado visse. Se causasse um mal-entendido, seria uma vergonha de morte. Ao ouvir isso, Han Kyung deu um sorriso sem graça e pediu desculpa. Mas, na sua mente, ele pensava, o que é isto? Que sensação estranha é esta? Mas encontros às cegas não combinam muito com Han Kyung. Só de pensar nisso já é deprimente. Logo depois, foram para a sala de estar, a ver um DVD e a beber cerveja. Han Kyung olhou de relance para Yeon-ju ao seu lado e disse para si mesmo que o que aconteceu antes foi apenas uma sensação. De qualquer forma, foi uma visita inesperada, não valia a pena pensar muito nisso. Depois disso, os dois concentraram-se no filme. Mas parecia que Yeon-ju estava a pensar em algo misterioso, enquanto Han Kyung refletia. Embora já tivesse visto este filme, vê-lo de novo ainda parecia uma novidade. Mas espera aí. Se bem se lembrava, a cena seguinte era... Isso mesmo, era uma cena picante de tirar o fôlego, o que mais poderia ser. Yeon-ju também comentou. É um bocado intenso, não é? Este DVD foi lançado sem cortes. Ah, é verdade. Também já tinha ouvido falar, mas como estava a divertir-se, não se lembrou que este filme era famoso, pelas suas cenas mais explícitas. Mas enquanto Han Kyung corava de vergonha, Yeon-ju permanecia calmo e impassível. Será que era só ele que estava a ser sensível? Han Kyung decide sair para fumar um cigarro. Ele nem consegue se lembrar de como as pessoas se conhecem. Han Kyung levantou-se, disse que ia à casa de banho um instante e disse a Yeon-ju para continuar a ver. Fechando a porta do banheiro, Han Kyung suspirou. Será que existe mais alguém como ele? Assistindo a um filme na casa de outra pessoa e o seu negócio fica animado, talvez fosse melhor arranjar uma desculpa para ir embora? Que dor de cabeça. No final, Han Kyung decidiu se aliviar primeiro, mas bem na hora H, a voz de Yeon-ju, do lado de fora, o chamou, fazendo Han Kyung se assustar. Será que ele já estava lá dentro há muito tempo? Se não for incômodo, posso te ajudar? Han Kyung ficou pasmo. Ajudar como? Eu não entendi bem o que você quis dizer. Yeon-ju abriu a porta do banheiro e com um sorriso disse, você sabe de tudo e ainda finge que não sabe. Han Kyung corou e gaguejou, tentando se explicar, mas Yeon-go já havia pego rapidamente no amigo de Han Kyung com uma expressão excitada. Você esteve inquieto esse tempo todo. Achou que eu não ia perceber? E depois namoram e se apaixonam. Assim que ele sai pela porta, Han Kyung fica chocado. Não esperava que você fosse tão inocente assim, deixe-me te ajudar, tá bem? Han Kyung tentou aguentar como as coisas chegaram a esse ponto, mas continuar assim não era bom. E se Yeon-ju pensasse que ele era fraco naquilo, então Han Kyung sugeriu que eles mudassem de lugar. E então o que tinha que acontecer aconteceu, os dois se envolveram e Han Kyung já nem sabia mais de si. Sua mente estava completamente em branco. Ele se entregou a Yeon-ju e descobriu que era a primeira vez do rapaz. Mas Yeon-ju era mais ousado do que ele imaginava, pedindo continuamente para ele o tomar de vez. Com as coisas nesse ponto, como Han Kyung poderia resistir? Ele tomou Yeon-ju para si, uma sensação completamente nova. Surgiu em sua vida monótona, mudança de cena. Han Kyung acordou e viu Yeon-ju ainda dormindo profundamente ao seu lado, enquanto fragmentos de memória passavam por sua mente. Parece que ele não conhecia Yeon-ju tão bem quanto pensava. Hoje, Han Kyung estava com um ânimo surpreendentemente bom para o trabalho, porque ele se depara com a imagem de um belo jovem também parado ali, fumando um cigarro sozinho. Isso também surpreendeu a dona do estabelecimento, que lhe perguntou se algo bom tinha acontecido. Vendo você assim por acaso não está namorando? Han Kyung corou e gaguejou. Ah, não é nada disso. Pare de tentar me arranjar alguém. Ei, eu sou muito perceptiva com essas coisas, sabia? Se estiver mentindo, ainda dá tempo de confessar agora. Han Kyung, um pouco sem graça, deu a desculpa de ir lavar a louça para escapar do interrogatório. Mais tarde, a caminho de casa, Han Kyung pensou, nossa, já é setembro. Ele se lembrou das palavras de sua chefe mais cedo e ficou com vergonha, e acabou sendo provocado por ela até o fim do turno. Mesmo que ele dissesse que não era verdade, ela não acreditaria. Será que eu estava parecendo animado demais? Voltando para casa, a sensação de ter alguém esperando por ele era como uma gota de água caindo numa poça, criando ondulações, pequenas mudanças que estavam lentamente o transformando. Isso era certo, e estava começando de uma forma positiva ao entrar na casa de Yeon-ju. Han Kyung fica perplexo. É a primeira vez que ele vê essa pessoa, para evitar uma situação constrangedora. Os dois conversaram um pouco sobre trabalho, quando de repente o telefone de Han Kyung tocou. Ele pediu licença para atender o telefone um instante. Yeon-ju sorriu e disse para ficar à vontade. Acontece que era um telefonema de sua mãe.
Han Kyung conversou por um momento e mencionou Yeon-jo. Mencionando-o como amigo, ele desligou. Han Kyung se sentiu um pouco desconfortável. Ele explicou que sua mãe enviou acompanhamentos e queria dividir um pouco com Yeon-jo, pois era demais para ele comer sozinho. Yeon-jo, com o queixo apoiado na mão, agradeceu. Parece que sua mãe sempre faz comida demais, não é? Nossa, nem me fale, não tem ninguém para comer. Mas minha mãe insiste em fazer um monte e nunca acaba. Você é filho único, então é natural que sua mãe se preocupe mais com você. Han Kyung ficou pasmo. Eu já te disse que sou filho único, você nunca disse? Então devo ter me enganado. Mas que sorte que meu palpite estava certo, não é?